Queridos, a paz do Senhor Jesus, mais um tempo precioso na presença de Deus para juntos meditarmos na sua bendita palavra. É mais uma noite de oração, de louvor e de leitura da palavra, de meditação e reflexão a partir e com base na palavra de Deus. Então eu desejo a você que está chegando um feliz 2024, um ano de muitas bênçãos e vitórias. É o nosso primeiro culto, nossa primeira live do ano e é uma alegria juntos compartilharmos desse momento com você. Então vamos ler aí no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 1. Eu quero ler a partir do verso de número 1, diz assim: Depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, estando já 2 dias em Ziclag, sucedeu ao terceiro dia aparecer do arraial de Saul um homem com as vestes rotas e a terra sobre a cabeça. E chegando ele a Davi, inclinou-se, lançando-se em terra. Perguntou-lhe Davi: de onde vens? Ele respondeu: fugi do arraial de Israel. E disse-lhe Davi: como foi lá isso? Conta-me. E ele respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas, seu filho. Disse Davi ao moço que lhe dava as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o moço, portador das notícias: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me. Eu disse: eis-me aqui. Ele me perguntou: quem és tu? Eu respondi: sou amalequita. Então me disse: arremete-me sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tiro se acha ainda todo em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu senhor. Então apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou. E assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram, e a Bíblia diz que eles o fizeram e jejuaram. Vou ler de novo o verso 12. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Então perguntou Davi ao moço, portador das notícias: de onde és tu? Ele respondeu: eu sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Davi lhe disse: como não temestes estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos moços e lhe disse: vem, lança-te sobre esse homem. Ele o feriu, de sorte que morreu. Disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: matei o ungido do Senhor. Pranteou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, qual está escrito no livro do justo:
A tua glória, Israel, foi morta sobre os teus altos, como caíram os valentes. Não noticieis em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa, não caia sobre vós nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo, sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes. Nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amados, tanto na vida como na morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, e vos punha sobre os vestidos adornos de ouro, como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas, sobre os montes, foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Nós lemos aí 27 versículos desse capítulo 1 do segundo livro do profeta Samuel. E é um livro, por que não dizer também um capítulo, que muito fala ao meu coração, principalmente no que diz respeito à manifestação do amor humano e a relação com o conhecimento que se tem de Deus. E aqui eu quero pensar sobre Deus no livro de Samuel, principalmente nesse capítulo 1. Quem Deus é? É bom que se diga que quando eu falo sobre isso, parece que na visão de algumas pessoas não cabe Deus, geralmente nos capítulos da Bíblia, onde ele não está ali usando um profeta, um instrumento, um canal dele, e falando, ou verbalizando palavras proféticas sobre as pessoas. Parece que nessas narrativas onde toda a relação dessa narrativa se dá entre homens e homens, parece que o Senhor não aparece. Eu já citei aqui em outro momento o livro de Esther. E falei para você, com base no livro de Esther, que o capítulo 1 de Esther ele é um capítulo que fala de todas as coisas, menos daquela que seria a personagem principal do livro. É como se Deus decidisse permitir que o livro de Esther começasse focando em uma única coisa: a glória do rei e do seu reino. E no livro de Esther, no capítulo 1, tudo que é dito ali tem a ver com as coisas valiosas e preciosas do reino do rei.
para que depois, no capítulo 2, Esté possa aparecer. Isso porque Deus sempre vai principiar as coisas que Ele tem conosco a partir da organização do cenário. Deus sempre vai começar pelo lugar que Ele vai nos colocar. Mas Ele está ali, naquele cenário, onde parece que ninguém o vê. Ele está por trás das cortinas. Ele está por trás dos bastidores. Ele está escondido nas entrelinhas. E enquanto a história do reino de Assuero vai acontecendo, Deus está por ali escondido, sem se revelar para os crentes que estão ali. Mas Ele está. E está preparando tudo para inserir Esté no cenário da mesma forma que para mim e para você isso é uma verdade também nesse capítulo 1. Porque esse capítulo 1, ele tem 3 palavras que não estão citadas dessa forma, mas estão inseridas aqui, dentro dessa narrativa. E que parecem que não estão de forma alguma ligadas a nenhuma manifestação da grandeza e da realeza de Deus. E a primeira delas é a palavra queda, que aqui é citada como um cair, ou como caíram, citando aí um grupo de pessoas que tombou. E quem cita esta palavra e quem verbaliza isso é Davi. Então, queda é citado aqui. Segundo, você olha para os versículos que lemos, e é citado aí toda uma coisa que mexe com todos nós, que é o pranto. Pranto. A Bíblia diz aqui que, conforme uma notícia chegou aos ouvidos de Davi, ele pranteou. Diz que aqueles que estavam sob a sua liderança, debaixo do seu cuidado, também pranteou. E diz também a Bíblia que não somente estes, mas o próprio Davi convidou as mulheres de Israel para prantearem e, segundo ele, chorarem exaustivamente por causa da queda de Saul e, consequentemente, de Jonatas e dos demais. Porque foi dito que nesse dia algo aconteceu que levou os valentes a caírem. Uma terceira palavra, uma terceira expressão que é citada aí, ela tem a ver com o perecer. Ela tem a ver com todo esse cenário aqui de uma guerra que termina mal, onde gente, segundo o capítulo 1, perece, vem a perecer. E aí a minha questão com um capítulo desse, onde me diz claramente que Davi está num determinado lugar, esse lugar aqui é Ziclag, segundo o texto, Davi, ele está em Ziclag, porque no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 30, diz que ele chegou em Ziclag depois de ter ido para uma batalha e foi dispensado dela. Ele chegou em Ziclag e viu toda a cidade
ali queimada e viu que ela havia sido invadida por alguns adversários. Pessoas foram levadas e tiradas dali. E Davi falou com Deus em oração por meio da atitude e da presença de um sacerdote. E Deus fez Davi entender que ele não deixaria Davi envergonhado. Até porque diz que quando Davi chegou em Ziclag, as pessoas estavam irritadas, entristecidas e querendo lançar pedras sobre ele. E a Bíblia diz que Davi ficou muito angustiado. E ele foi consultar a Deus e recebe de Deus uma palavra de que ele alcançaria os adversários e ele recuperaria tudo que foi tirado e roubado, inclusive mulheres, crianças, enfim, foram levados pelos inimigos. Diz a Bíblia que Davi foi com 600 homens, passaram o ribeiro de Besor, e diz que quando eles passam aquele ribeiro, 200 não aguentam, ficam para trás e eles seguem, ficam de um lado do ribeiro, os demais passam e seguem com Davi. E Davi vai com aqueles 400 homens para essa empreitada, acha alguém num campo que estava ali adoecido, entristecido e que havia participado de toda essa empreitada contra Ziclag e que era servo de um daqueles que haviam destruído e tocado fogo no lugar onde Davi havia se estabelecido, e que foi um presente, nós podemos dizer assim, do rei Aquis, o rei filisteu, para Davi. E quando Davi viu aquele homem, o alimentou, deu água, ele recobrou ânimo, as forças, e diz a Bíblia que esse homem agora foi convidado para participar com Davi de toda aquela saga, né, e de toda aquela busca pelos adversários para que ele pudesse recuperar o que havia sido tirado de suas mãos. E esse homem foi, identificou o lugar, mostrou a Davi onde estavam aquelas pessoas. Davi viu e por meio de uma estratégia, diz a Bíblia que Davi, junto com os seus valentes e com aqueles homens que passaram o ribeiro de Besor, eles conseguiram vencer os inimigos e recuperaram tudo. Recuperaram tudo. Inclusive trouxeram os despojos da batalha, coisas que eram daqueles que haviam pelejado contra Ziclag. E agora Davi traz essas coisas, o botim da guerra, e coloca diante de todo mundo ali para que seja repartido. Você sabe da história, eu não vou me demorar nesse ponto. Mas a verdade é que o capítulo 1 ele começa com trazendo-nos essa informação de que depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, e estando 2 dias em Ziclag, então Davi está saindo dessa batalha ou desse enfrentamento, dessa busca por recuperar o que Ziclag perdeu, o que foi perdido da cidade de Ziclag. E agora, quando ele volta dessa busca, nós percebemos a palavra dizendo que ele está ali já 2 dias. Esse tempo para Davi é um tempo em que ele diz para si mesmo: eu vou descansar. E ele tira e reserva para descansar. Porque a jornada de Davi é uma jornada que vem sendo longa desde o dia que ele foi ungido por Samuel na casa dos seus pais. Claro que pelo Senhor, através da vida de Samuel. Porque era Deus usando Samuel para confirmar o que Deus tinha com aquele menino. Só que dali para frente a saga dele, eu já falei tantas vezes para vocês aqui, ela foi longa e ele viveu muitas coisas, desertos, cavernas, necessidades, momentos, e Deus em tudo cuidou de Davi, mas ele passou por muitos embates, muitas coisas. Então ele chega em um momento em que ele está com os pés em Ziclag e tudo que ele quer viver aqui nesse momento é um tempo de descanso. E quanto tempo dura esse descanso de Davi? 2 dias.
É uma coisa estranha isso para a vida de qualquer um de nós, né? Porque de repente você vem de uma jornada tão longa, aí coloca os pés na terra da estabilidade, porque a princípio não era assim, mas você vai transformando o território de Ziclague. E aí ele vive essa experiência de nessa terra as coisas começarem a dar certo, gente vem para invadir a terra, toca fogo no lugar, leva coisas. Davi vai e diz, rapaz, eu mal cheguei aqui, mal plantei os pés, mal coloquei os meus pés no lugar. Já vieram para cima tentar tirar essas coisinhas daqui. Esses corações também que acreditam em mim aqui, que cooperam. Davi olha e sente isso. Ele sente o impacto disso. Como ele diz a Bíblia que ele se angustiou também era, já vinha de uma jornada longa de batalhas, então ele sente o impacto disso. Aí você lê a Bíblia e percebe que ele indo em busca dos inimigos, tomando tudo que ele quer depois de ter recuperado o que perdeu, é ter dias de descanso. E aí esses dias de descanso de Davi são 2. 2 dias. Com 2 dias que ele está com os pés em Ziclague, as circunstâncias da vida só esperam cruzar os ponteiros. No verso de número 2, a Bíblia diz, sucedeu ao 3º dia. Foram 2 dias de descanso, no 3º, ele tinha coisa por enfrentar e para enfrentar. E aí, nesse 3º dia, aparece uma Amalequita. E vem trazendo nas mãos 2 coisas valiosas e no coração e na boca tristes palavras. E aí ele vem dizer a Davi, Davi, eu consegui escapar do arraial de Israel. E como foi lá? Está aí no verso 4. Davi disse, me conta. Aí ele foi contar. E ele disse, verso de número 5, o povo fugiu da batalha. E o resultado disso é que Saul e Jonatas morreram. E com essas palavras, abre-se um caminho para se dizer tudo que eu falei. Porque aqui, com essas palavras que ele diz, e mais à frente Davi vai citar, vem a queda, vem o pranto, e vem o perecer de pessoas que estavam envolvidas naquela batalha. Então, diante de um quadro como esse, Davi olha e é como se ele dissesse, meu Deus, eu só tenho 2 dias de descanso na vida. Isso nunca cessa, assim. Isso nunca para. Isso nunca tem fim. É diante de uma situação dessa, onde você tem aqui, porque você tem a morte de um pai, a morte de um filho, Saul e Jonatas. É diante desse cenário que você tem aqui no capítulo 1, a morte dos valentes. É diante desse quadro onde as notícias que chegam não são as melhores. Parece que esses 2 dias de descanso escondem por trás dele desafios à nossa fé. Escondem por trás dele desafios
a nossa esperança, desafios àquilo que a gente crê. É por isso que o conhecimento de Deus é muito importante. Porque a Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. A Bíblia diz que aqueles que conhecem a Deus são fortes e ativos. E a Bíblia nos convida a conhecê-lo. Porque Ele é um Deus que tem prazer de se revelar. E somente Ele, que é o Deus que tem esse prazer de se revelar, como nós citamos aqui quando estudamos Daniel, no capítulo 2, verso 21 e 22. Esse Deus que tem prazer em se revelar. Ele pode mudar a nossa estrutura, mudar a nossa mente, mudar o nosso coração para o que vem depois desses 2 dias. Eu sei que como a gente está aí vivendo o 2º dia do ano, a gente já olha para o amanhã dizendo sempre há desafios. E a gente não sabe o que nos espera. A gente não sabe o que é que vem para o 3º dia. Nós nos apropriamos pela fé. Por fé nós dizemos tempo de abundância. Por fé nós dizemos o ano da minha esperança. Por fé nós dizemos o ano da fidelidade de Deus. Por fé nós dizemos o ano da bondade de Deus sobre a minha vida. Por fé nós dizemos o que dizemos. Mas a gente não sabe o que no 3º dia nos aguarda. O que eu quero hoje não é causar de forma alguma, a partir dessa palavra, no seu entendimento, no seu coração, qualquer inquietude que deixe você suspenso, que lhe deixe olhando para esse amanhã e dizendo, meu Deus, o que será que vai? Não. Eu quero que você hoje tenha a sua fé abalizada. Eu quero que você tenha a sua fé construída e edificada, com base no Deus que é em tudo vê as coisas acontecendo e sabe o que permite. E ao mesmo tempo que sabe o que permite, sabe o que Ele gerou em mim, o que Ele gerou em você, o que Ele tem gerado nas nossas vidas. E por saber isso, Ele se faz conhecido aqui. Ele se faz conhecido. Ainda que Ele não apareça, sabe, aqui gritando, bradando, mexendo, como acontece em alguns momentos da história, sacudindo isso, balançando aquilo, ainda que na sua visão, na minha visão, na nossa visão, pareça que Ele não... Calma aí. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Nem sempre Ele mostra a cara no palanque, no palco, no cenário. Às vezes Ele está por trás das cortinas. E alguém disse algo que mexeu muito comigo. E isso com base em algo que um escritor escreveu, citando algumas coisas, alguns textos da Bíblia sobre momentos de adversidade, de dificuldade. E esse escritor disse, se não me falha, sim, foi o Tom Tiner. Ele disse algo que marcou muito, muito mesmo, porque quando ele falou aquilo, eu estava olhando para João capítulo 11 e pensando na amizade de Lázaro com Jesus sendo interrompida pela morte. Primeiro pela enfermidade, segundo pela morte. E eu pensando nesse texto, de repente, vem essa palavra que diz, não é porque as cortinas se fecharam que o espetáculo acabou.
Porque tem muita gente que pensa que terminou. Tem muita gente que pensa que acabou. Tem muita gente que encerrou 2023 com isso no coração, as cortinas se fecharam. É por isso que o que é citado aqui, da queda, do perecer, do cair, gera isso aqui, no capítulo 1, o texto diz, no verso 12, marca aí na sua Bíblia, diz que pranteavam, diz que choravam, diz que jejuavam, e diz a Bíblia que faziam isso até a tarde por Saul, por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Então o que se gera disso tudo é choro, choro, choro para lá, choro para cá. Só que Deus está nas entrelinhas dessas lágrimas que caem. E eu repito, não é porque as cortinas se fecharam que o espetáculo acabou. Sua história, sua vida, a minha, a nossa, ela não terminou. Ela não acabou. A gente que vive algumas coisas sabe muito bem que muitas vezes na nossa jornada, porque as cortinas fecham aqui ou ali, a gente pensa que tudo acabou. Mas Deus está de olho na gente. Deus está sabendo da gente. Deus sabe de você. E Ele sabe muito bem o que é que tem, muitas vezes, com alguns processos que se passou em 2023, ficado na história viva da sua família, choro, pranto. Esse sentimento de que caiu aqui, caiu ali, quebrou aqui, quebrou ali, feriu aqui, feriu ali, e acabou. Mas eu quero dizer a você que Deus se revela nesse capítulo 1 aqui, mesmo sem precisar fazer muita coisa. Porque segundo as palavras de Davi, Davi diz, olha, quem caiu foi o ungido do Senhor. No meio desse cenário é dito que alguém tombou, que havia sido ungido por Deus. E é aqui que eu entendo. Deus jamais ficaria de fora. Deus jamais ficaria longe disso aqui. E aqui eu quero dizer uma coisa como palavra profética para o seu coração. A gente não sabe o que nos espera no terceiro dia. Mas o mesmo que ungiu a Saul, também ungiu a Davi. E por mais que Saul ali encerra a sua jornada, o Deus da unção continuava com a unção trabalhando e atuando na história. O que me faz entender que para cada terceiro dia, porque os dois seus já passaram hoje, para cada terceiro dia, de mais informações, de mais notícias, existe uma lembrança. A lembrança do Deus que se apresenta aqui como Deus que separa, como Deus que escolhe, como Deus que levanta, como Deus que unge. E o Deus que unge também é o Deus que sabe fazer com que ele seja conhecido através dos atos do homem, dos atos da mulher. Porque quem olhava
para Saul no início da sua jornada dizia ungido de Deus. Quem estava olhando para Davi dizia ungido de Deus. Tanto é que no verso 12 diz, no verso de número 11, perdão, diz: então apanhou Davi as suas próprias vestes e rasgou. Então, olha o que diz o texto. Então apanhou Davi as suas próprias vestes e rasgou. Na sequência dito: e assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Quando Davi faz isso? Quando ele fica ciente de que o povo fugiu da batalha. Davi faz isso aqui quando? Quando ele tem a notícia que Saul morreu e o seu melhor amigo. Deus já levanta outros na vida de Davi, mas Jonatas era um grande amigo de Davi. O seu melhor amigo morreu. Quando Davi vai fazer isso, quando ele entende o que ele grita: caíram os valentes à espada, pereceu na guerra o seu povo. É o momento que ele entende que ele tem que rasgar as vestes, o momento que ele entende que ele tem que prantear. Só que quando ele faz isso, todo mundo faz com ele. O que isso está dizendo? Com base nessa revelação que o Espírito Santo traz ao nosso coração, é que o mesmo Deus que unge, porque ele diz aqui que caiu o ungido do Senhor. Davi está dizendo: quem caiu não é qualquer um. É alguém que Deus ungiu. Deus é lembrado aqui na morte de um, na atitude do outro, como Deus que unge. Mas não só isso. Ele aparece aí como Deus que honra. E olha que interessante. Ele honra a memória de quem caiu e quem partiu, como honra a memória de alguém que ele levantou. Porque Deus, no ciclo da vida, não vai perder o controle da história. É por isso que a Bíblia diz que ele é glorificado tanto na morte do ímpio como do justo, como na vida. Ele é glorificado no nascimento de alguém e é glorificado na morte. Porque isso só mostra para a gente que ele é o princípio e o fim de todas as coisas. E é por isso que ele colocou nessa live hoje aí. Para lembrar você que ele é o Deus que honra. E aí eu vou dizer uma coisa: por mais que houve coisas que foram perdidas em 2023, mova-se com o coração ligado ao Deus que continua manifestando honra. E ele tem honra para 2024. Quanto à morte de Saul, gente chora, gente planteia. E o que é isto? É gente dizendo: é digno das nossas lágrimas serem colocadas no altar de Deus quem um dia Deus ungiu. Só que na medida que estão fazendo isso, eles estão fazendo acompanhando, diz o texto, Davi. Então Deus está honrando a Davi, assim como está honrando a memória de Jonatas e de Saul. E Davi diz: sabe por que Deus está honrando? Isso aqui é lindo demais, apesar de ser um momento muito triste. Por que Deus está honrando? Porque tem muita gente que diria: mas Deus está honrando a memória de Saul, sendo que Saul já vinha todo perdido no caminho e chega em um momento, faz uma loucura, como ele faz aí em 1 Samuel, no capítulo de número 28, porque ele comete um erro gravíssimo no capítulo 28, entre tantos erros que ele cometeu lá atrás.
Aqui é gravíssimo porque ele já é alguém amadurecido quanto à vida. E ele comete um erro muito grave. E aí alguém diria, pastor, como é que Deus vai honrar um homem desse? Isso é algo que, por exemplo, gente do exército de Davi cobrou de Davi quando Absalão morreu. Era para, segundo algumas pessoas, para Davi se alegrar. E Davi tinha umas atitudes diante da tragédia que são assustadoras mesmo. São assustadoras. Ele tinha algumas atitudes quando aquele menino gerado no ventre de Betseba estava ali e tudo. Naquela situação que nós conhecemos, a Bíblia diz que Davi ficou ali diante de Deus. De repente ele entende que tudo finalizou. Ele levanta-se, troca de roupa, faz a barba, toma uma boa água, um bom banho e segue a vida. Alguém disse, eu pensei que o senhor ia ficar aí em pranto, dias chorando e tudo. Ele disse, eu não. Acabou, morreu, eu vou em frente. Vou seguir. E foi embora, seguiu a vida. Você vai olhar para outros momentos, quando Absalão morre, ele já chega e chora e urra, e sabe, ele geme, grita, ele fica muito mal. E aí os valentes olham e dizem, Davi, gente querendo teu mal, a gente lutando para te defender, te cobrir, te proteger aí. O Senhor deixa o coração dos valentes assim, decaído, triste. Vai lá, dá uma animada no pessoal. Mas é que ele tinha reações diferentes quanto às tragédias da vida. Ele tinha algumas reações muito diferentes. Então aqui você percebe, ó, ele chorando e chorando. Aleluia. Na medida que ele está chorando, parece que tudo isso aqui é só tristeza, é só amargura, só ferida, só dor, mas não é. É uma honra que Deus está aqui apresentando através do choro, do pranto de Davi e das pessoas, honrando a memória de Saul e honrando o próprio Davi aqui. Ele aparece como esse Deus, o Deus que separa, o Deus que escolhe, o Deus que unge. Deus aparece aí como Deus que honra. Honra a memória de quem foi e o serviu em algum momento da vida. E honra a memória de quem está servindo. Mas em terceiro lugar, não para aí. E eu falei com relação a essa honra aqui antes, né, de passar para esse terceiro ponto, porque se você tomar o capítulo de número 1, verso 17, no mínimo aí, até o versículo de número 22, capítulo 1 de 2 Samuel, versículo 17 ao verso 22, você vai ver que é lembrado aí, sabe, dos dias de empenho, de serviço, de dedicação, de esforço, de batalha dos guerreiros. E é incrível, porque o próprio Davi, em vez de olhar, sabe, para as perseguições, para as ações de Saul, que eram atormentadoras para a sua vida, diz a Bíblia que ele está cantando o que se chama de o hino ao arco. Ele diz, vamos cantar.
Porque esses guerreiros aí eram guerreiros que nunca voltaram com a espada vazia, sempre cumpriram o propósito para o qual iam para as batalhas. Venceram em Deus, guerrearam em Deus, lutaram em Deus, e Deus foi honrado entre eles. Isso é incrível. Davi, mas as memórias que você tem de Saul, quais são? Ele disse, eu só lembro das vitórias dele. Mas e os declínios, a ira, a raiva, a lança lançada contra você? Davi disse, eu não me lembro disso. Eu só me lembro das vezes que ele venceu. Ah, como eu me lembro como Jonatas venceu. Isso é incrível. Incrível. Mas em terceiro lugar, a gente percebe aqui que nas atitudes dos homens, porque Deus está aqui se fazendo conhecido, por exemplo, diferente de outros momentos da Bíblia, ele está se fazendo conhecido aqui. Aqui, eu vou repetir, ele está se fazendo conhecido a partir do que ele decide preservar como lembrança. Eu vou citar novamente isso. Ele decide aqui preservar algo como lembrança. E por incrível que pareça, o contexto deixa claro para a gente, foi um momento de fuga da batalha do povo de Israel, foi um momento de gente perecendo, foi um momento de gente aflita, foi um momento de gente em batalha, de gente em guerra, de gente caída, de gente caindo, de gente prostrando-se. Foi algo terrível, a situação é percebida na narrativa que foi uma situação dolorosa para Israel. Aí Deus se infiltra nas entrelinhas da história. E ele que é o Deus que unge, ou que separa, que escolhe, que destaca. Ele que é o Deus que se percebe através das atitudes de Davi, que se faz conhecido como Deus que honra. Dá para se perceber aqui que ele faz com que ele seja conhecido como Deus que preserva as boas lembranças. Agora, eu não estou me referindo a Davi, porque Davi tem suas memórias. Mas a questão aqui é o que Deus quer deixar, por meio de Davi, em destaque, na memória e no coração do povo. Olhe para o texto, por favor, que eu vou lhe mostrar agora isso. Observe aí, nós vamos ler esse hino ao arco aí. Pranteou Davi, verso 17, pranteou Davi a Saul e Jonatas, seu filho, com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, o qual está escrito no livro dos justos. Olha o que diz. A tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos. Como caíram os valentes. Não noticieis engates, nem o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa, não caia sobre vós nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas. Olha que lembrança. Sem que os guerreiros que guerreavam contra Israel viessem a cair, Jonatas jamais voltou atrás. Olha o que Deus vai decidir preservar. A memória dos guerreiros que avançam. Ele diz, eu lembro de Jonatas. Ele faz Davi falar isso aqui para ficar na memória das pessoas. Lembrem, lembrem, lembrem. Lembrem que eles avançavam.
É isso que é dito. Nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Verso 23, olha o que ele diz. E esse é o ponto principal, marca esse versículo 23. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram. Saul e Jonatas, queridos e amáveis. Queridos e amáveis. Olha que memória. Olha o que Deus quer preservar. O que, pastor? Que eles não se separaram, nem na vida e nem na morte. O que Davi está dizendo? Com outras palavras muito simples. Ele está mostrando a família que começou como família e terminou a história como família. Davi, mas e as lágrimas que Saul fez você derramar no caminho? Se isso aí eu não lembro não. E o que é que você lembra? Você lembra dos dois juntos. O que é que Deus está fazendo? Deus está se fazendo ser conhecido como Deus que preserva as melhores lembranças. É como se Deus dissesse, olha, tenha motivo para lembrar de Saul. E eu sei que durante o primeiro livro do profeta Samuel é apresentado. Mas nesse momento aqui não, Deus diz, eu vou me fazer conhecido aí como Deus que destaca essa lembrança de quem perseverou com a casa. Jonatas esteve com Saul, Saul com Jonatas, os dois juntos e os valentes com ele. É uma memória. Não vai lembrar não, Deus, das coisas que ele fez ou disse, olha, tudo vai ficar registrado, mas o que eu quero destacar mesmo. Pode fazer isso aí, Davi. É que eles começaram juntos e eles terminaram toda a jornada juntos. Esse é o Deus que você tem andado com ele e continuará vendo ele andar com você. Eu digo vendo porque você contemplará as ações dele em coisas que você precisa. Ele é o Deus que sabe colocar em destaque as boas memórias, as boas lembranças. Talvez você concluiu o ano passado com muito pranto, com muito choro. Mas não é isso que vai prevalecer. Deus vai traduzir tudo isto que você passou e tudo isto que você vem passando em alegria, em lembranças de momentos de alegria, em lembranças de momentos de vitória, em lembranças boas, em lembranças de perseverança, de persistência, de coragem, de força e de determinação. Por isso, não se deixe de forma alguma começar esse ano sem ter essa certeza. Que Deus é o Deus que unge, que Deus é o Deus que honra e que Deus é o Deus que preserva as melhores memórias. O que é ruim vai ficar em um passado que o próprio Deus diz que lança no mar do esquecimento. Mas ele vai colocar em destaque, em alta, tudo aquilo que fez o nome dele ser engrandecido e glorificado no seu caminho, na sua vida. Você consegue crer nisso? Então fique com o coração em paz, porque você não vai se mover, nem será movido, de forma alguma, por memórias amargas e dores. Você vai ser movido por aquilo que Deus vai preservar de melhor das lembranças. Esse ano é o ano que Deus vai colocar em destaque
a perseverança, a coragem, a fé, a esperança, os sonhos e a vida, principalmente com Ele e nele. Deus vai pegar o cenário do choro para colocar novas palavras nesse cenário. Porque se as palavras do cenário foram as que eu citei, de lágrimas, de dor, de tristeza, de aflição, o que vem da parte de Deus daqui para frente será de grandes alegrias, porque Deus vai dizer, olha ele e ela. Caiu, mas caiu junto da sua casa. Passou por muita coisa, mas passou perseverando. Errou muito, mas não deixou de permanecer. Deus sabe o que está fazendo e sabe o que vai fazer. Que Deus se faça conhecido como Deus que preserva as boas e eternas lembranças na vida daqueles que confiam e que dependem dele. Ele vai preservar grandes, preciosas e maravilhosas lembranças. Quando alguém falar, não vai dizer é um derrotado. Jamais. Alguém vai dizer, eu lembro dele e dela. Pelejando junto com a casa, lutando junto com a casa, guerreando junto com a casa. Esse é o Deus das melhores lembranças. Guarde isso, porque todas as vezes que você caminhar durante esse ano, Deus vai ativar na sua mente. Lembra quando você estava ali? Muitas coisas Ele fez por causa dessa tua luta, do teu esforço, da tua batalha. E este ano Ele não te faltará. Ele estará com você no caminho, Ele vai estar com você no dia, Ele vai estar com você nas noites, Ele vai estar com você durante todo esse ano mais uma vez, revelando-se como um Deus fiel, cujos planos dele sempre se cumprirão na vida dos que confiam, dos que dependem, dos que esperam, dos que estão nele. Que Ele guarde sua casa, que Ele guarde você. E eu digo a você, independente da sua condição, porque aqui nós temos a condição de Davi, que é alguém que passou por muitos desertos, muitas lutas, muitas dificuldades, está de pé. Nós temos a condição de Jonatas, que é morto, que está morto. Aqui está morto. Mas as lembranças que se tem dele é da sua fidelidade, lealdade e amor. Nós temos aqui a condição de Saulo, de alguém que errou, se perdeu, passou por muita coisa no caminho. Mas quando terminou junto com Jonatas. E é isso que Davi destaca. Nem na morte eles se separaram. Deus vai honrar e vai cravar as boas lembranças na história. Porque as vidas que cruzaram a sua vida e as pessoas que têm cruzado a sua vida, ficará nelas a marca da sua persistência, da sua perseverança, porque o seu Deus é o Deus que coloca em destaque as boas lembranças. Pai Celestial, eu te louvo esta noite porque nós estamos no nosso primeiro culto do ano. E eu sei que muitos talvez estão trazendo consigo, Senhor, aquelas memórias de quedas, de tragédias e tristezas, talvez vividas em algum momento no ano passado, ou nos anos que se passaram até aqui. Mas eu peço ao Senhor, coloca a tua mão sobre a mente de cada um de nós e nos traz à memória aquilo que glorifica o teu nome. Nos traz à memória aquilo que nos faz lembrar do começo e do fim dos guerreiros que terminam juntos. Para que a gente possa, a partir disso, ser estimulado a cada dia a avançar, sabendo que Tu és o Deus que preserva as boas e maravilhosas memórias.
guarda os nossos corações, cobre-nos debaixo do teu sangue e coloca-nos debaixo da tua proteção. Porque nós somos teus, tu és nosso, nós estamos em ti e o Senhor em nós. Tua graça é tudo, teu favor é tudo, tua bondade é tudo na nossa vida. Fica conosco, nós precisamos muito de ti. Sem ti, nada podemos fazer. Acolhe-nos, abraça-nos, fortalece-nos e nos ajuda em tudo e em todo tempo. Porque nós precisamos cada dia, Senhor. Principalmente quando o dia parece ser de pranto ou de choro. Porque a gente nunca sabe qual a notícia vem para o terceiro dia. Mas a cada dia, Jesus diz, basta o seu mal e a lembrança de que o Senhor é quem cuida de cada dia da nossa vida. E eu sei que o Senhor que nos fez mais uma vez vencer no dia de hoje, continuará, Senhor, fazendo os teus filhos, as tuas filhas, e a cada um de nós vencermos em fé, esperança e na confiança de que tu és o Deus que preserva as melhores memórias. Eu sei que aqui há as memórias de Davi, mas também existe aquilo que o Senhor quer deixar na mente e no coração das pessoas que cruzam o nosso caminho. E aí, Pai, eu não sei em que posição alguém está. Se na posição de alguém que as memórias serão ativadas em outros, ou se eles vão precisar pegar essa memória dos guerreiros que terminam juntos para caminharem e avançarem. Uma coisa eu sei, tu não deixarás na mente e no coração de nenhum dos teus filhos que as lembranças sejam das quedas, do choro e do pranto. Mas tu vais fazer com que as lembranças da nossa mente sejam dos momentos de alegrias, de vitórias, de bênçãos e das coisas que o Senhor colocou, está colocando e vai colocando em destaque. Que o Senhor continue se revelando a cada momento que abrirmos esse segundo livro de Samuel. Pai. Que tu fales conosco durante todos esses dias que vamos estar caminhando durante esse primeiro mês do ano de janeiro. Fala ao nosso coração sempre, porque nós queremos caminhar, Senhor, como quem vence. Eu sei que no final de tudo isso, os amalequitas é que não vão prevalecer. Quem vai prevalecer é o Senhor. E eu sei que duas coisas, Pai, se destacam entre tudo que eu falei, entre as coisas que eu falei e aquelas que eu só li aqui. É a coroa e o bracelete de Saul. Ah, meu Deus. Essa coroa fala de honra. Esse bracelete fala da aliança e da tua fidelidade. E eu sei, Senhor, que honra e fidelidade estão ligadas a quem tu és. E é isto que há de ser manifesto durante todo este ano, Jesus. Sobre a vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas. Sustenta-os com a tua mão forte e dá a cada um deles a alegria de vencerem este ano. Levanta esses corações que dizem eu lembro. Levanta os corações que dizem eu estou aqui. Para chorar junto, para sorrir junto, eu estou aqui. Levanta esses corações que dizem eu tenho memória e eu lembro da fidelidade e da honra de Deus. Que seja assim, para a tua glória e o teu louvor, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos, uma ótima noite carregada de paz e vitória, que o Senhor te cubra, te proteja, te guarde e que mais uma vez este ano Ele abençoe a todos nós. Um beijo no coração e guarda esta palavra na sua vida, porque o seu Deus é o Deus que preserva as boas
lembranças, as boas memórias. Deus abençoe. A paz